Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos lá para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver. Também nossos queridos colegas concurseiros aí poderem localizar aí, localizarem, né, com maior facilidade nossas videoaulas para poder auxiliar nos seus estudos, tá? Então não custa nada e ajuda bastante o canal. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, vamos aí para a nossa 12ª aula sobre a BNCC, nossa Base Nacional Comum Curricular. E nós vamos falar agora sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. E vamos lá. Bom, pessoal, não sei onde eu parei aí, que eu dei uma pausinha no vídeo. A gente vai falar sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Então a educação infantil ela tem 6 direitos de aprendizagem, considerando aí, né, pessoal, respeitando aí os 2 eixos estruturantes da educação infantil, que são a interação e a brincadeira, tá? Então, os 6 direitos de aprendizagem, pessoal: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Nossa, você falou muito rápido, então vamos lá explicar devagarinho. Primeiro, direito de aprendizagem: conviver. Conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Então, o que é conviver, pessoal? Eu falei aí na 9ª aula, falei na 10ª aula também, não sei se eu falei na 11ª, mas falei pra caramba aí sobre isso aqui, pessoal. Sobre a questão da criança, a diferença da criança aí que tem vários irmãos e a criança que, por exemplo, que é filho único. A criança que é filho único, ele dá muito trabalho no início da sua vida escolar, porque ele está acostumado a ser o centro das atenções em tudo, ter as suas vontades ali como lei obrigatória, né? E isso atrapalha bastante o desenvolvimento dele, porque ele realmente vai ter que aplicar muito esse direito de aprendizagem aqui, que é o direito de conviver, que ele vai aprender ali que ele não é sozinho, que a vontade dele não vai imperar o tempo todo, que tem hora que ele tem que abrir mão, que é a vez do coleguinha, né, porque eu quero que conta tal história. Não, a maioria dos coleguinhas, por exemplo, gosta de uma outra história que não é a sua. Então ele vai ter que aprender isso, tá? Então essa questão do conviver auxilia muito na interação social, a criança também se desenvolver e perceber que ela é parte de um grupo, tá? Segundo direito de aprendizagem: brincar. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, criatividade, experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e emocionais. Nossa, tem sociais 2 vezes? Ah, não, é sensoriais, pessoal, eu falei errado. Então o brincar, pessoal, todo mundo acha que brincar é uma coisa assim que não serve para nada. Pelo contrário, inclusive eu dei uma aula recentemente, eu vou só concluir esse tema da BNCC e vou postar essa aula, tá? Então mais para frente aí eu vou estar postando essa aula para vocês aí, que é uma aula sobre um jogo de videogame. Puxa vida, a folha estava até aqui, não sei se a minha esposa pegou, tá aqui, ó. É um jogo de videogame chamado Ghost of Tsushima, ó. Dá para ler aí? Ghost of Tsushima. Ele é um jogo de videogame que fala aí sobre... os samurais, né? Que era o grupo lá que protegia os japoneses nos séculos antigos e tal. E, pessoal, deixa eu só ajeitar. E aí, conta uma história ali, blá blá blá. E eu fiz uma ligação. Comecei a jogar esse jogo, gostei muito. Eu sou apaixonado por videogame. E eu comecei a gostar muito desse jogo. E... eu fiz uma ligação dele com a pedagogia, ou seja, assim, como que você... Claro, né, o jogo não tem muito a ver com a pedagogia, mas eu peguei uma parte da história dele, eu não vou ficar aqui me estendendo. Assim que eu postar esse vídeo, gente, eu vou ver se eu consigo achar essa videoaula aqui, aí eu coloco o linkzinho para vocês aí na descrição, tá? Quando não, né, se vocês der uma procurada lá, coloca lá a pedagogia de Ghost of Tsushima, ou procura no meu canal mesmo, vai estar lá entre os últimos vídeos. Logo que acabar a temática da LDB, da BNCC, eu já vou estar postando esse vídeo aí, ele já está pronto já. Vou estar postando esse vídeo aí do Ghost of Tsushima e a pedagogia, que eu faço uma ligação muito boa. E aí, por que eu tô falando isso, pessoal? Por quê? Porque eu fico brincando de videogame, eu adoro, né? E eu aprendo bastante, tanto que eu fiz uma ligação do meu trabalho de pedagogia com um jogo de samurai, né? É uma história muito bacana e vale a pena assistir o videozinho lá. Cara, que
gostei, achei que rendeu uma videoaula muito legal. E o brincar, pessoal, na educação infantil, ele trata justamente disso, do desenvolvimento da criança, né? Todo mundo acha que brincar é uma besteira, que não leva ninguém a nada. E o brincar é onde a criança mais se desenvolve aí, tá? A questão da criatividade, da imaginação, as experiências emocionais, a criança vai se construindo. E tem várias formas de brincar, pessoal, bem como tem vários tempos e espaços. Tem um momento que a criança ela precisa brincar sozinha com ela mesma, tem momentos ali que ela tem que brincar em formato de interação social com os amigos, tem outros momentos que ela tem que brincar com o adulto para ela entender a diferença do raciocínio do adulto para a criança, tá? Então brincar aí é um outro direito de aprendizagem extremamente importante para a criança. Vamos para o terceiro direito de aprendizagem, pessoal. Estou na minha terceira aula, falar em terceiro direito, estou na terceira aula, gente, a garganta não está aguentando mais. Que é o direito, terceiro direito aí, que é o direito de participar, pessoal. Participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola, das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando, tá? Então, quando a gente fala de participar, pessoal, quando a gente fala aí sobre o participar, pessoal, é a criança ter uma participação ativa na sala de aula. Eu até faltei de falar isso aí, na aula 9 eu falei um pouquinho dessas direitos de aprendizagem, eu falhei nesse participar, que fala aí sobre a criança poder participar tanto do projeto de criação das atividades, né? Elaboração, olha o que eu quero que ensina, qual que é a historinha que eu quero que conta, o vídeo que eu quero que passa, né? Vamos no parque ou vamos na quadra. Então a criança ter esse poder aí de participar das decisões aí daquilo que é melhor para ela, tá? Esse parágrafo está falando disso. Tal também, pessoal, essa questão do participar aqui é participar também das atividades, tá? Não é simplesmente, por exemplo, vai sentar numa roda de conversa, a criança não quer participar, ele não quer falar, tem uma brincadeira, ele quer ficar no canto, ele não quer brincar com as crianças, então esse participar também envolve isso. Quarto direito de aprendizagem: explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades: artes, escrita, ciência, tecnologia. Gente, explorar, pessoal, é o quê? Procurar conhecer novas técnicas, novos objetos de conhecimento, novas formas de aprender, tá? Explorar também aquilo que é apresentado pelo professor, né? Eu, por exemplo, eu vou mostrar um copo para eles, né? Como que é feito o copo, por que ele é transparente, olha só a água dentro dele, por que essa água também é transparente, né? Não é um suquinho colorido. Então ele vai explorar esse objeto, por que ele é cilíndrico, por que ele é redondo, por que o fundo dele é grosso, né? Então essa criança ela tem que explorar tudo isso, ela tem que entender aquele objeto, tá? Então por isso que entra aí a questão da exploração. Não é exploração no sentido de, faz a lição para mim aí, não é isso não. A exploração é explorar no sentido de conhecer, tá? Expressar, pessoal, nosso quinto direito de aprendizagem. Expressar como sujeito de diálogo, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens, pessoal. Então o que é expressar? Ele poder falar para o mundo aquilo que ele pensa, isso é legal, isso é chato, e passar o que ele está sentindo, os desejos dele, os sentimentos dele, aquilo que ele tem vontade, aquilo que ele não gosta, tá? Suas opiniões, seus questionamentos aí, tá? Se expressar, poder pôr para fora ali aquilo que ele acha que está certo, que ele acha que está errado, aquilo que ele acha que pode mudar. E nosso último direito de aprendizagem, pessoal, conhecer-se. Olha, conhecer-se é uma coisa complicada. Eu vim me conhecer, pessoal, acho que depois de adulto. Eu vim me conhecer, vim descobrir quem era eu, o que eu gostava, qual que é realmente a minha meta de vida. Então conhecer-se é um direito de aprendizagem tanto importante para a criança como assim importante para o professor desenvolver isso na criança também. Então assim, conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens, vivenciadas na construção escolar e em seu contexto familiar e comunitário.
Então, assim, conhecer-se, pessoal, construir a sua identidade pessoal, sua identidade cultural, sua identidade social, ou seja, a identidade pessoal é aquilo que você gosta, né? Aquilo que você quer fazer da sua vida, o que é uma identidade social, ou seja, quem é você na sociedade, você é um cidadão, qual o seu papel, o que você faz para contribuir, né, com a sociedade aí mais justa e perfeita, uma identidade cultural, ou seja, o que você contribui com que cultura você passa para as pessoas, né? Uma cultura de fazer o bem, de fazer um trabalho social, uma cultura de divulgar uma música, divulgar algum tipo de arte, tá? Então, identidade cultural, né? E construir aí uma imagem positiva de si, né? E de seus grupos de pertencimento. Por exemplo, eu faço parte de tal igreja, olha lá, a gente faz um trabalho voluntário, lá a gente procura servir a Deus, pregar a bondade, pregar que as pessoas devem exercitar o bem na sua vida. Então você está falando bem de você e está falando bem do lugar que você pertence, ou seja, pertence a um lugar certo. Então, eu sou um cara mó legal, mas olha, eu faço umas coisas aí erradas, né, que eu sei que não tá certo. Gente, você não vai falar isso, né? Você tem que falar bem dos grupos que lá, eu tenho uns amigos aí que eu ando com eles. Gente, tem que ter até vergonha, porque assim, tem um ditado que fala assim: diga-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim: porque o meu filho, eu já escutei muito isso, né? Porque o meu filho tem um monte de amigo maloqueiro, vagabundo e bandido e outros que são usuários, aquela coisa, mas o meu filho não faz nada disso. Eu falei, olha, se a polícia, eu falei isso pra pessoa, né? Se a polícia passar e teu filho estiver no meio, ele vai junto. Mas se o meu filho, ele não precisa estar segurando uma arma, ele não precisa estar portando droga, ele não precisa estar usando droga. Se ele estiver junto com aquele pessoal, ele vai junto para a delegacia. Né? Então tem aquele ditado que diz: diga-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Se você é uma pessoa de bem, você vai procurar andar com pessoas de bem, vai procurar fazer coisas boas e pertencer a grupos que fazem coisas boas. Se você tem uma pessoa que você julga ali ser seu amigo e você percebe que ele está fazendo alguma coisa errada, uma coisa negativa ali, você vai se afastar dele. Mas é meu amigo. Se é seu amigo, você pode dar um conselho se você achar que deve, senão você espera ele pedir. Você vai agir ali, mas você vai se afastar desse amigo. Por quê? Porque ele está fazendo uma coisa que é errada. E se você andar com ele, a hora que ele for pego fazendo uma coisa errada, você vai ser culpado junto com ele. Então, por isso que a gente fala. E quando você fala de conhecer-se, que está falando aqui, né? Constituir aí uma imagem positiva de você mesmo e também dos grupos que você pertence. Só que para você constituir uma imagem positiva dos grupos que você pertence, você precisa escolher a quais grupos você quer fazer parte. Nas diversas experiências de cuidados, interações, né, e por aí vai. Então, assim, conhecer a si mesmo, né, aquilo que você quer ser, que você quer fazer da sua vida, e para isso os caminhos que você precisa trilhar. E muitas vezes, pessoal, os caminhos que a gente precisa trilhar envolve aí, né, nos afastar aí de pessoas que não vão gerar coisas positivas na nossa vida, mas negativas, né? Então, tá aqui o conhecer-se. Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos, assimila valores, né, e que constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações com o mundo físico e social, não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Então, assim, pessoal, você não pode também resumir as crianças, restringir elas a esses direitos de aprendizagem aqui, tá? Você tem que trabalhar isso de uma forma exploradora, né? De uma forma que eles se sintam instigados ali, desafiados a realmente buscar ali o conhecimento. Então, instigados mesmo, tá, pessoal? Não pode deixar eles à vontade. A última parte desse parágrafo aqui fala justamente isso, é um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Você não pode deixar natural ou espontâneo, você tem que instigar a criança, tá, a desenvolver esses direitos de aprendizagem que ela tem aqui. Ao contrário, né? Aqui, impõe a necessidade de imprimir a intencionalidade, que foi isso que eu falei agora, educativa, as práticas pedagógicas na educação infantil, tanto na creche quanto na pré-escola. Então você tem que instigar a criança, tá? A intencionalidade, você tem que buscar atividades ali que leve a criança a esse tipo de coisa, que a criança realmente perceba ali, que fala assim, caramba, né, tal, eu preciso, focar no negócio aí, porque não tá muito legal aqui não. A criança não pode ficar ali à vontade esperando, nossa, deixa eu esperar ali ele despertar o interesse nele. Não, o professor tem que instigar a criança mesmo, tá? Ir pra cima ali e buscar. Essa intencionalidade
consiste na organização e proposição pelo educador, olha, que eu acabei de falar, de experiências que permitam às crianças conhecer a si e ao outro, e de conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura, com a produção científica, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais, né, como alimentar-se, vestir-se, higienizar-se, nas brincadeiras, experimentações, materiais variados, aproximação com a literatura e encontro com as pessoas. Tá? Então, essa intenção. Aqui, gente, ó, nem vou ficar perdendo tempo com esse parágrafo, porque eu acabei de explicar ele, né? A intencionalidade, né, ela consiste no quê, né? O professor criar processos ali, meios, né, para que aquela criança se sinta instigada a buscar essa relação com o mundo ali, com ele mesmo, com o outro, né, que está próximo dele, tá? Para se desenvolver. Não vou nem esticar, porque eu acabei de explicar isso aqui. Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar, monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Então, parte do trabalho do educador ali é mediar, né, olhar, refletir, selecionar ali o trabalho que vai ser realizado com as crianças, tá? E observar bastante, né, o comportamento de cada um ali, diante de tudo que é proposto a ela. Ainda é preciso acompanhar tanto essas práticas quanto as aprendizagens das crianças, realizando a observação da trajetória de cada criança e de todo o grupo, suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens. Por meio de diversos registros feitos em diferentes momentos, tanto pelos professores quanto pelas crianças, como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos. É possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado, sem intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças em aptas ou não aptas, prontas ou não prontas, maduras ou imaturas. Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos, espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças. Gente, eu li os 3 últimos parágrafos, porque esse assunto aqui ele vai se resumir no quê? Né? Quando fala sobre acompanhar as práticas pedagógicas, a aprendizagem das crianças, a gente está falando sobre os processos de avaliação. Esse processo de avaliação é o quê? A mediação, relatório, portfólio, né, fotografias, a todas as formas de registros possíveis que você possa fazer para identificar o avanço de cada criança e o avanço do grupo em si. Como é a sua classe? Minha classe é calma, minha classe é participativa, minha classe é frequente. Como que é o Frederico? O Frederico, o Frederico falta um pouco, né? Olha, ele falta, mas quando vem faz a lição. E a Catarina? Olha, a Catarina, ela vem bastante, mas ela se envolve em poucas atividades, eu percebo que ela não consegue interagir bem com os colegas, então você vai fazer uma avaliação da sala toda e também a avaliação ali de cada aluno, tá? No seu avanço, tanto geral quanto seu avanço pessoal ali, seu avanço singular. Certo? Pessoal, nós estamos aqui com 18 minutos, caramba! E as aulas estão ficando cada vez mais curtas, mais os tempos de... mas só que aqui, essa outra aula aqui... pessoal, a gente vai falar sobre os campos de experiências, mas, como eu costumo dizer, né, não vou começar uma temática e partir ela no meio. Então, vou deixar a próxima aula aí, 100% aí para os campos de experiência, tá? Então, vou deixar ela própria para isso, senão a gente vai começar a quebrar a temática aqui. Tá bom? Então a gente vai fazer uma pausa, tá? Bons estudos, se inscreve lá, dá aquela curtida e até a próxima aula, pessoal.